Agora são 7h15, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E idosos com mais de 80 anos agora vão ter preferência de atendimento. A prioridade era para idosos de um modo geral, mas agora os octogenários passarão a ter prioridade em relação aos idosos mais novos. Quem explica essa história para a gente é a Natália Freire. Dona Jandira tem boa saúde, é lúcida e bastante ativa. Mas aos 80 anos, a visão, por exemplo, já não é a mesma. Quando sai de casa, ela evita demorar muito. Para mim é só, eu tinha agilidade, andava muito, agora já não ando quase assim como andava quando mais jovem, né? A filha mais nova reclama da falta de sensibilidade de algumas pessoas. Ela explica que as filas preferenciais muitas vezes estão lotadas e a mãe acaba não tendo esse benefício. Para evitar problema, eu coloco ela sentada em algum lugar e eu vou para a fila normal e fico lá esperando e ela fica sentada. A partir de agora, quem tem mais de 80 anos passa a ter prioridade especial em relação aos demais idosos. A nova lei diz, por exemplo, que em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência, exceto em caso de emergência. Outro destaque do texto é em relação aos litígios. Dentre os processos judiciais, dar-se-á prioridade a esse público acima dos 80. O vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Amazonas explica que a Ordem dos Advogados do Brasil ainda não tem opinião oficial sobre essas mudanças, mas ele acredita que elas vêm em boa hora. Como a população idosa está ficando cada vez mais avançada, garantir os direitos dos idosos que precisam realmente, dentro daquele nicho, que são mais vulneráveis, que são os idosos acima de 80 anos, é um novo avanço. Henrique destaca sobretudo a mudança em relação à justiça. Segundo ele, a demora no julgamento de processos pode ter consequências irreparáveis para os octogenários. É muito comum que idosos entrem com demandas judiciais e que acabam sendo resolvidas quando os netos assumiram a causa, ou esposas, às vezes irmãos. O advogado solicita na petição que seja dada prioridade em favor da idade do idoso. O vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa conclui lembrando que os avanços na lei são importantes, mas ainda é preciso muito mais. Está encaminhando para dar a esses idosos, como eu diria, os direitos que ele realmente tem perante os demais membros da sociedade. Jacira concorda. A filha zelosa sabe que envelhecer é um privilégio e deseja que todos os idosos sejam tratados com o devido respeito. Tem pessoas que têm 80, 90 e são ativas, que andam, que vão para os lugares normalmente. E precisam, né, ter essa regalia, essa oportunidade de mais facilidade para eles poderem ir e vir com mais tranquilidade, com mais dignidade, né? E agora são 7h19, chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio Acrítica FM, conversar com a Micaele Cervalho, que está ao vivo na 93.1. Olá, Micaele, bom dia. Bom dia. A gente começa falando hoje sobre a Eletrobras, na verdade sobre a ANEEL, que vai obrigar a Eletrobras Amazonas Energia a pagar uma dívida de quase 3 bilhões de reais. Que dívida é essa? Olha, é tão difícil a gente explicar esse cálculo e essa conta, né? Toda vez a gente fica buscando mais informações, porque para o consumidor nem sempre isso fica tão claro. O que acontece? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem fiscaliza e cobra aí os trabalhos e principalmente os recursos das empresas que fornecem energia para a população no Brasil inteiro, vai cobrar aí mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais do Grupo Eletrobras por conta de cobranças chamadas irregulares, feita nos últimos anos pela estatal. É referente aos anos de 2009 até 2016. E o que aconteceu? Eu vou tentar explicar aqui em palavras mais simples, né? Porque essa ligação e essa relação da ANEEL, das empresas de energia, é complicado até para a gente mesmo que acompanha a notícia todo dia entender. Olha, existe um fundo, Adriane, que se chama Conta de Consumo e Combustíveis, que é o CCC. Na verdade, isso é um fundo que é retirado ali, a concessionária de energia cobra do consumidor uma taxa, essa taxa, depois de arrecadada
a empresa de energia manda para a ANEEL e forma-se um fundo ali, que é justamente o fundo que vai financiar a compra de combustíveis para aquelas geradoras de energia que não têm hidroelétrica, que precisam, através de usinas movidas a combustível, gerar energia para algumas regiões. Isso acontece muito na região norte. Tem muita cidade que ainda funciona dessa forma. E aí esse fundo vai para no caso, para esses recursos que são tirados até mesmo dos consumidores, né? Vem cobrado ali uma parte na conta de energia, todo mundo acaba pagando para financiar, vai ali para aquele fundo que funciona dessa forma. E aí esse fundo repassa para essas empresas de energia para que elas possam custear o combustível e gerar energia para esses municípios, para essas cidades que não têm energia de hidroelétrica. O problema é que eles perceberam que estavam pagando a mais do que realmente se poderia consumir de combustível naquela empresa ou naquela região, naquele maquinário. E por conta disso, depois desse levantamento, a ANEEL chegou a decisão de determinar que a Eletrobras Amazonas devolva quase 3 bilhões de reais para esse cofre, que é justamente esse fundo, que é o que financia esses recursos, esse combustível dessas empresas, que é a conta de consumo de combustível. E aí a gente imagina, sim, mas a longo prazo, será que isso vai chegar lá no final, vai chegar no bolso do consumidor? Afinal de contas, foi retirado do próprio consumidor parte desse recurso. Por enquanto, não se sabe se o consumidor vai ter desconto. Se estuda, sim, que o consumidor deixe de pagar essa taxa durante algum período, mas ainda não está esclarecido por quanto tempo e a partir de quando. Por enquanto, a ANEEL tenta mesmo, ainda na Justiça, tentar reaver esse dinheiro. A Eletrobras discorda dessa situação, diz que não pagou, aí não cobrou a mais, e aí essa questão já foi parar na Justiça. A Eletrobras, inclusive, disse que a ANEEL, disse que inclusive a Eletrobras deve ser notificada, seria notificada ou no finalzinho da tarde de ontem ou durante o dia de hoje, não aconteceu ainda, e a partir do momento que ela for notificada, ela tem 10 dias, aliás, para apresentar recurso. Ou seja, cabe recurso, eles vão tentar se explicar, e o que a gente quer mesmo é essa redução na conta de energia, porque já que foi cobrado a mais da nossa conta lá, é nada mais do que justo que a gente passe a pagar menos ou que a gente tenha um descontinho nessa conta de energia, né, Adriane e Wilson? Micaele, pelo que eu entendi aí, a ANEEL pagou a conta e agora identificou que pagou mais do que deveria e está dizendo que a Eletrobras que fez essa cobrança indevida. Por outro lado, a Eletrobras disse que cobrou o que tinha que ser cobrado, é isso? Que devia ter cobrado ainda mais, ela disse. Porque, na verdade, esse recurso é arrecadado e vai para a ANEEL, para esse fundo. E aí, o que acontece? A Manaus Energia depois tem como reaver esse recurso, dizendo, olha, eu tenho a Manaus Energia ou qualquer outra do Brasil inteiro, eu tenho tantas empresas aqui que eu não tenho energia elétrica vindo de hidrelétrica. Eu preciso, para que elas funcionem, para que gerem energia para a população, comprar combustível. E aí esse recurso vem lá desse fundo. É como se você arrecadasse o imposto de todo mundo, fosse para o fundo, e aí eu digo, olha, eu vou precisar de tanto este mês para pagar o combustível que eu vou utilizar para gerar energia para a população. E aí se tira esse recurso do fundo. E aí a ANEEL faz esse repasse para a Manaus Energia, para a empresa de energia. O problema é mais ou menos parecido com aquela história que a gente denunciou aqui dos ônibus, que disseram que tem mais, foi gasto mais ou menos combustível do que o que era necessário para os ônibus circularem na cidade. É mais ou menos isso. O que a ANEEL diz é que o valor repassado foi para pagar combustível a mais, ou seja, que de acordo com o levantamento feito pela ANEEL, aquelas cidades em que a energia vem da geração ali que é financiada por combustível, o combustível que foi a mais, porque não era necessário tudo aquilo que foi cobrado ou foi determinado ali um valor muito alto, uma quantidade muito alta de combustível para abastecer essas usinas, entendeu? Entendi. Agora, tomara que isso não tenha reflexo no abastecimento de energia elétrica aqui no Amazonas, né? Era justamente isso que eu ia comentar. O que interessa a gente de tudo isso é que o dinheiro que foi pago foi nosso e que a gente, no meio dessa confusão aí, que foi parar na Justiça, podemos ser prejudicados, porque se a Eletrobras tiver que pagar essa multa, por exemplo, são 2 bilhões e 900 milhões de reais, compromete, claro, o abastecimento, a geração de energia aqui.
A empresa que já vem reclamando aí de ter poucos recursos, há uns dias atrás a gente teve toda aquela situação que ela disse que não teria dinheiro para continuar fornecendo energia por muito tempo, mas esse pagamento dessa dívida pode ficar muito complicada a situação, sim. E a gente espera que eles entrem num acordo, até mesmo porque se o pagamento dessa dívida for gerar uma consequência da falta de energia, a gente prefere que, então, deixe o nosso dinheiro lá por algum tempo, enquanto ele se entenda, ou parcele aí de mais vezes, para que a empresa de energia, pelo menos, não venha a trazer esse tipo de consequência para a população. Para que, já pensou a gente ficar sem energia? A situação econômica já está difícil, né, com os últimos meses, tudo que aconteceu no Brasil, e agora a gente ficar sem energia, aí que não tem fábrica, não tem alimentação, não tem emprego, aí fica difícil mesmo. Eu acredito que eles vão entrar num acordo para não complicar para ninguém e para não gerar consequências lá na ponta, que somos nós, os consumidores. E a Caixa Econômica Federal está reduzindo os limites de financiamento para imóveis novos e usados. Que faixa é que essa limitação atinge, hein, Mica? Olha, tá difícil, não é? O governo federal cortando de todos os lados, a gente já tem aí previsão até mesmo do FIES, de tudo quanto é tipo de financiamento e de benefício que o governo federal oferece para facilitar a vida do brasileiro e que vinha oferecendo nos últimos anos, a gente começa a ver essa redução e isso aconteceu na Caixa Econômica Federal também. Quem estava sonhando com a casa própria, olha, acho melhor refazer seus planos e verificar se ainda a sua situação se encaixa nos planos que a Caixa Econômica Federal tem de financiamento. Ela reduziu os limites de financiamento para imóveis novos, que eram antes, a Caixa Econômica chegava a financiar 90%, reduziu para 80%. E nos imóveis usados, ou seja, se o seu interesse é comprar um imóvel que já está usado, não é aquele novinho na planta, aí você antes tinha financiado pela Caixa Econômica Federal 70% do valor desse imóvel. A partir de agora, Wilson, vai ter só 60%, 40% vai ter que sair do seu bolso mesmo. Você que vai custear. Essas mudanças abrangem financiamento com recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS, o programa Minha Casa Minha Vida e linhas pró-cotistas CCFGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, o SBP. Eles dizem que é uma adequação em relação à política de alocação de capital de banco, ou seja, faltou dinheiro, né? Não tem recurso para todo mundo, e aí eles vão financiar só uma parte, e com certeza aquela peneirinha que tem ali da Caixa Econômica Federal para saber se o nosso nome passa ou não na hora de aprovar um financiamento, ela vai estar muito mais juntinha, né? Pouca gente vai passar por ali. A gente já prevê que poucos financiamentos sejam liberados nos próximos meses. É uma burocracia e tanto. É só para o nosso telespectador e ouvinte entender, se você, por exemplo, vai comprar um imóvel de R$100 mil, antes a Caixa dizia assim, não, eu pago os R$90 mil, eu vou financiar R$90 mil e os 10 mil você arranja. Agora a Caixa só vai financiar 80 mil, só 80 mil. Os 20 mil é você que tem que dar o jeito de negociar lá com o vendedor. Muito obrigado, Micaele. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para vocês. E se você ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio e precisa fazer o conhecido curso de aceleração, é bom ficar atento ao prazo do Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos. Sobre esse assunto eu volto a falar com a Thea Morel. Thea, como é que os interessados podem fazer as inscrições? Bem, Wilson, essas inscrições são feitas pela internet através do endereço eletrônico portal.inep.gov.br/enseja. O Enseja é muito importante, Wilson, porque até o ano passado, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o certificado que você obtinha com a nota do Enem valiam como se fosse uma comprovação, dependendo, claro, de uma nota mínima para aquela pessoa, principalmente que não conseguiu concluir o ensino médio, que não tinha certificação, mas que conseguiu fazer o Enem e teve um bom desempenho. A partir desse ano, isso não é mais possível, Wilson. E realmente, os alunos que não concluíram o ensino médio, que não conseguiram o certificado, precisam fazer o Enseja para poder ter esse certificado. Tem também a vantagem para aqueles alunos que não têm o certificado do ensino fundamental, mas que querem fazer esse teste para conseguir o certificado do ensino fundamental. E a gente sabe que essas certidões são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer concurso e que precisam comprovar que têm os dois tipos de escolaridade, ou fundamental ou médio. As inscrições são feitas nesse endereço eletrônico que eu acabei de
de dizer para você, né? E nós temos aí apenas 3 dias para que essas inscrições possam ser feitas. Nós temos apenas até o dia 19 de agosto, até as 23h59, ou seja, até o fim do dia 19 de agosto, esse estudante pode fazer a inscrição para participar desse exame, que vai acontecer no dia 8 de outubro, praticamente um mês antes do Enem. É preciso que a pessoa entre na internet, não é preciso que seja a própria pessoa, mas o seu portador, né, a pessoa que vai entrar na internet por você, precisa ter alguns dados básicos para poder informar no preenchimento desse formulário. Entre esses dados está aí o número do RG, o número do CPF, e está também o endereço da pessoa e principalmente a cidade onde essa pessoa vai querer fazer o teste do INSEJA. Aqui no Amazonas, além de Manaus, nós temos esse teste acontecendo em pelo menos 5 cidades diferentes, que são Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Presidente Figueiredo e Manacapuru. Nesses 5 municípios vai estar acontecendo a prova, então o aluno precisa aí realmente escolher o local de prova antes de fazer a inscrição no INSEJA. Tem um detalhe muito interessante que eu li no edital também, viu, Wilson? Que é o prazo de inscrição para aquelas pessoas que são travestis e que são transexuais e que querem utilizar, querem receber ali no seu cartão de confirmação, né, o nome social. Aquele nome, né, que normalmente a pessoa utiliza desde que ele tenha a documentação já com o nome social. Eles vão ter um prazo um pouquinho maior para fazer a inscrição no INSEJA. Esse prazo vai começar no dia 21 de agosto e vai terminar no dia 25 de agosto, ou seja, na próxima semana. Se você é transexual ou travesti e tem a sua carteira social e você quiser que esse nome conste ali realmente no seu documento, principalmente no seu certificado, né? Você tem que fazer a inscrição apenas na próxima semana. Ok, muito obrigado, Té. Até daqui a pouco. E agora são 7h32. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia Militar apreendeu 15 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro da lataria de 2 veículos. O destino final dos entorpecentes seria o estado do Pará. Perseguição policial no Coroado deixou 3 pessoas feridas na noite dessa quarta-feira. O carro usado pelos criminosos tinha acabado de ser roubado de uma loja de móveis. Durante a perseguição, os bandidos destruíram parte do veículo e ainda conseguiram fugir. Justiça desocupou o terreno utilizado por vendedores ambulantes no bairro do Alvorada. A feira irregular funcionava próximo à área do Prosamin. Parte dos rodoviários do transporte especial e também do transporte coletivo paralisaram os trabalhos durante a manhã dessa quarta-feira. Eles pediram mais segurança contra os constantes assaltos sofridos durante os turnos de trabalho. Na terça-feira, o motorista de uma rota foi baleado no Jorge Teixeira, o que deu origem à manifestação. A Secretaria de Segurança Pública deve se reunir com representantes das 2 categorias nesta quinta-feira. Com investimentos previstos em torno de 9 milhões de reais, o Tribunal Regional Eleitoral espera um número bem menor de problemas com as urnas eletrônicas no segundo turno das eleições suplementares. A previsão é de que até a próxima terça-feira, dia 22 de agosto, todos os municípios do Amazonas já estejam com urnas verificadas. E a InfoStore vai fazer um mega lançamento no Manauara Shopping com a presença do YouTube Zangado. Isso mesmo, é o lançamento mundial do jogo Uncharted The Lost Legacy. Agora as mulheres serão as protagonistas. Girl Power, Chloe e Nadine buscam por um lendário artefato e enfrentam muitos perigos pelo caminho. Continuando a história do jogo principal Uncharted 4. Reencontram personagens importantes da saga e, é claro, muitos desafios e quebra-cabeças para resolver. O lançamento mundial será lá na InfoStore Mega do Manauara Shopping. À meia-noite, na virada da segunda para terça, na próxima semana, dia 22 de agosto, com muitos brindes, gameplay e a presença do YouTube Zangado. Então, vai se programando aí para ser um dos primeiros do mundo a ter contato com o jogo lá na InfoStore, a loja do gamer. E depois do intervalo comercial, tem dica de diversão para esta quinta-feira. E tem esporte também, não saia daí, é um instante só.